Olá, estudantes da terceira série do ensino médio, sejam bem-vindos a mais uma aula de História aqui no Centro de Mídias. Eu sou a professora Luíse Coutinho e hoje nós iniciaremos os trabalhos com habilidades da terceira série do ensino médio. Na semana passada, nós falamos um pouquinho da Revolução Industrial como forma de retomada de habilidades e objetos do conhecimento da série anterior, a segunda série, mas finalmente aqui nós chegamos no famoso terceirão. Vamos começar aí o trabalho com as habilidades da terceira série e, claro, um objeto do conhecimento que é imperialismo, dominação na África e na Ásia no século XIX. Essa será uma série aí de 4 aulas. Falaremos um pouquinho do contexto, das formas de dominação das potências europeias nesses continentes, nesse contexto do neocolonialismo e, claro, para estar conosco, participando da nossa aula, contribuindo e também mediando as interações de vocês, professores e estudantes no nosso chat, a gente conta com a presença do professor Carlos Neri. Tudo bem, professor Carlos? Tudo bem, professora Luíse. Boa noite a galera do terceiro ano, enfim, último ano do ensino médio. Vamos pegar firme aí esse ano com as disciplinas e com a matéria de história, que é uma matéria muito importante. Também, boa noite aos professores, guerreiros e parceiros. Uma galera de professor já está aqui no chat, mediando com seus estudantes. Vamos lá, professora Luíse, vamos ensinar essa garotada. Vamos iniciar os nossos trabalhos conhecendo os objetivos e a habilidade da aula de hoje. Hoje o nosso objetivo será apresentar o contexto social, político e econômico que favoreceu o processo de colonização da África e da Ásia entre os séculos XIX e início do XX, caracterizando o imperialismo europeu sobre esses continentes. A habilidade do currículo do Estado de São Paulo é analisar criticamente as justificativas ideológicas apresentadas pelas grandes potências para interferir nas várias regiões do planeta, sistemas modernos de colonização, imperialismo e conflitos atuais. Lembrando que nós não terminaremos de contemplar essa habilidade hoje, vai ser numa série aí de 4 aulas com este objeto do conhecimento, certo? Vamos começar então apresentando para vocês um contexto desse chamado imperialismo europeu. Vamos lá? Então, o que a gente pontua aí como fatores que contribuíram para esse contexto do imperialismo são, o primeiro, a Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, aí em meados do século XIX, onde novas tecnologias como o dínamo, a energia elétrica, o telégrafo, motores por combustão que permitiram aí o desenvolvimento dos automóveis, novos modos de produção, como o Fordismo e o Taylorismo, que vão criar ali aquela noção de linha de montagem, onde o trabalhador vai ser uma mera peça da engrenagem, ou seja, é uma evolução, vamos dizer assim, naquele processo de separação entre o trabalhador e aquilo que ele produz, e os meios de produção também. Então, tudo isso vai formar aí um elemento desse contexto. E este elemento desse contexto, a segunda Revolução Industrial, ela vai contribuir para acirrar a concorrência industrial entre essas potências europeias. Isso é muito importante ficar frisado aí para vocês, porque todo esse movimento do imperialismo, neocolonialismo e também a Primeira Guerra Mundial, que nós veremos posteriormente, está ligada a essa questão do desenvolvimento das indústrias na Europa e o consequente acirramento das concorrências entre essas potências, entre as empresas dessas potências que vão sempre mais querer buscar mercados consumidores e também matérias-primas, certo? Vamos voltar lá na nossa tela para a gente ver os demais fatores aí do contexto. Aumento populacional, como consequência dessas inovações tecnológicas aplicadas à indústria, aumenta-se a oferta de empregos, Os polos produtivos da Europa e da América do Norte acabam atraindo uma população que vai buscar emprego nessas áreas e aí ocorre a chamada explosão demográfica, Então, cada vez mais nesse processo,
As pessoas estão deixando o meio urbano e indo viver nas grandes cidades para trabalharem nas indústrias, certo? E um último elemento aí dessa tela é a questão da concentração de capitais, né? Com o objetivo de controlar o máximo dos processos produtivos, combatendo a concorrência, grandes empresas realizavam compras ou fusões de empresas menores, dando origem às holdings, aos trustes e aos cartéis, né? Então, a holding, por exemplo, né, uma palavra do inglês que significa abraçar, é uma empresa que vai atuar em diversos ramos de atividade. Então, vai ser uma indústria que é têxtil, mas também produz alimentos, mas também produz móveis, enfim, vai ser uma gama ali de várias empresas que estão sob a jurisdição de uma mesma propriedade, né? Isso ainda existe nos dias atuais, né? A trust é quando todas as etapas da produção pertencem a uma mesma corporação. Então, por exemplo, se é uma indústria de papel, ela vai ter a floresta ali do eucalipto, onde ele vai extrair a matéria-prima e produzir o papel e distribuir o papel, ou seja, todas as etapas da produção são controladas. E os cartéis, aí, a grosso modo, a gente entende que são uma espécie de loteamento do mercado consumidor, onde as empresas vão dividir esse mercado, né? Uma empresa atua numa região X, a outra numa região Y, né? Empresas do mesmo segmento, para justamente acirrar a concorrência. E muitas vezes nesses cartéis até existia a combinação de preços, né? Um não vender por um preço mais barato que o outro, justamente para não haver concorrência entre essas empresas aí. Então, são medidas que estavam ali sendo desenhadas pelas empresas da época para acirrar a concorrência, certo? Continuando aí, no contexto agora já, né, uma espiral aí disso que a gente falou, a gente tem a partilha da África, né? Lembrando a vocês, a questão da busca de novos mercados consumidores e matérias-primas e mão de obra barata é o que vai atrair essas potências europeias a dominarem territórios na África e na Ásia. Então, dentro da chamada partilha da África, o que a gente aponta aí como um contexto, um antecedente, né, além dessa concorrência acirrada de que eu falei para vocês, a unificação da Itália e da Alemanha, que ocorreu aí na década de 1870, ou seja, são dois países novos entrando na chamada corrida imperialista, que já existia principalmente entre a França e a Inglaterra, que são rivais históricas aí, dentro da Europa Ocidental, eram os países mais desenvolvidos, ou seja, eram aquelas empresas que estavam ali com aquela sede, com aquela concorrência acirradíssima, e aí chega a Itália e a Alemanha também, né, querendo sentar na janelinha, né, desse ônibus chamado corrida imperialista, né, professor Carlos? Unificações tardias, né, professora Luísa? Porque nós teremos lá atrás, né, a Portugal e Espanha, né, ali no século XV, e aí no final, né, do século XIX, com as chamadas revoluções liberais, nós teremos também essa unificação da Itália e da Alemanha. E claro, para que esses países se tornassem potências, eles precisavam, claro, se industrializar para poder competir. E aí precisaram também entrar dentro dessa corrida por territórios que culminou tanto na dominação do Oriente como também da África, né? Essa nova colonização ocorrida aí no século XIX. Exatamente, por isso justamente o termo neocolonialismo, né? Então, pessoal, só para a gente retomar ali a nossa tela, claro que essas potências europeias não iam dizer assim, nós estamos invadindo territórios na África porque nós queremos mais mercados consumidores, matérias-primas e mão de obra. Não, eles tinham ali as suas teorias e justificativas ideológicas. Nós teremos uma aula só para falar sobre isso posteriormente, mas só para pontuar para vocês algumas dessas justificativas, nós tínhamos ali a noção de missão civilizatória, né? Nós europeus estamos indo levar a civilização para povos aí ditos, né, inferiores, né, povos que estão atrasados na marcha do progresso, né? Tem até o poema em inglês chamado Fardo do Homem Branco, que nós também trabalharemos mais posteriormente, né? Como se fosse a missão, esse fardo desse homem branco levar a civilização
para outros povos, e assim foram criando essas justificativas ideológicas e também as teorias raciais, que iam ratificar essa ideia de povos superiores e povos inferiores, como, por exemplo, o darwinismo social, eugenia, entre outras. Então, tudo isso vai fazer parte desse escopo que vai justificar ideologicamente as ações dessas potências europeias nesses territórios, nos continentes da África e da Ásia também. Beleza? Vamos continuar, então. Vamos falar da Conferência de Berlim, né, que vai formalizar aí essa partilha da África, né? Esse termo partilha, ele já é um pouco problemático, né? Porque dá a impressão de que a África estava ali vazia, esperando o pessoal chegar, civilizar, entre aspas, e dividir, né? Ou seja, é um processo que não respeitou a soberania dos povos africanos. E a Conferência de Berlim, também de olho na questão dos ânimos acalorados, da concorrência, da corrida imperialista, decidiu, por meio deste evento, que ocorreu em fevereiro de 1885, estabelecer regras de ocupação do continente africano, né? Então, essas potências europeias não vão ficar ali, né, cada uma ditando a sua lei nos seus territórios. Algumas coisas que poderiam ser de interesse comum dessas potências ficaram estabelecidas nesta conferência. Entre estes itens, essas regras aí, uma delas é a livre navegação e comércio na bacia do Congo, né? Uma bacia aí importante para o escoamento de mercadorias. Direito de uma nação europeia de ocupar um território africano mediante comunicação às demais nações. Era uma coisa assim, olha, gente, esse território aqui está meio, entre aspas, vazio, posso ocupar? Aí tinha que ter a anuência das demais potências europeias aí, né? Reconhecimento do Estado Livre do Congo como propriedade, vejam vocês, propriedade de Leopoldo II da Bélgica. Então, o Estado Livre do Congo era mais do que uma colônia aos olhos de Leopoldo II, era também a propriedade dele. É tipo como se ele dissesse, eu tenho um terreninho ali na África, né? Era só o Congo, né? E a população congolesa ficou submetida a esta ideia de propriedade exercida por Leopoldo II. E direitos especiais aos missionários europeus em território africano. Ou seja, essas pessoas, esses missionários, veja essa ideia aí de missão civilizadora ou civilizatória, né? Eles têm privilégios dentro dessas sociedades, tirando direitos da população local, inclusive. Então, vejam aí o quão problemático foi esse processo para os povos da África, né? Aí nós vamos analisar um mapa e vocês terão uma atividade logo na sequência. O que vocês estão vendo aí nesse mapa é a divisão política da África atual, que está aí marcada pelas linhas em preto no nosso mapa. Porém, as cores, vocês vejam que algumas cores extrapolam, ou até, entre aspas, unificam várias regiões da África, vários países da África, né? Como se eles pertencessem a um mesmo grupo, né? Por exemplo, a parte em azul ali no norte da África, toda da França, e tem vários países ali, né? Tem a Argélia, tem vários, né? Olha as partes em cor de rosa que pertenceram, aí foram colônias da Inglaterra. Então, vocês vejam, de um lado, nós temos uma divisão aos olhos dos colonizadores, e do outro lado, nós temos uma divisão política. A divisão política antes da Conferência de Berlim não era esta, mas, de qualquer maneira, se fosse esta, ela já seria desrespeitada, né, por essas nações europeias aí. Então, com base nessa análise inicial que nós acabamos de fazer, respondam. Quais problemas as fronteiras artificiais, que é isto que esse mapa está mostrando, acarretaram para os povos africanos em seus domínios territoriais? Pensem na questão de povos diferentes estarem submetidos a um mesmo poder político, a uma mesma força. Certo? Em 2 minutos, a gente volta.
Voltamos para a interação. Professora Luísa, tem várias respostas, né, interessantes que foram colocadas no chat. Eu vou pegar algumas para nós realizarmos a interação aí com a garotada. O professor Antônio coloca perda da identidade, expropriação. A professora Sandra também, né, trazendo as respostas dos seus estudantes, que foi colocado no mesmo espaço territorial pessoas de culturas diferentes. E aí outros professores estão colocando guerra entre as diferentes etnias, divergências e conflitos, conflito étnico de grupos, guerras civis, ou seja, e aí o professor Benedito, para nós finalizarmos aqui, diz respeito à diversidade africana. Exatamente, eu não vou nem complementar essas respostas porque elas estão pontuais, elas estão perfeitas. É exatamente isso tudo que vocês colocaram aí no nosso chat, que foram as consequências aí das fronteiras artificiais, né? A total falta de respeito à soberania dos povos, que geraram conflitos e também geraram atrocidades, como a gente vai ver aí no nosso próximo slide, retomando um pouquinho a questão da colonização dos belgas no Congo, né? Nós tivemos uma espécie de holocausto, né, ocorrida no Congo belga. Então, essas atrocidades aí foram documentadas e perpetradas no período de 1885 até 1908, período onde o Congo foi considerado uma propriedade, entre aspas, do rei Leopoldo II. Tá? Então, essas atrocidades foram particularmente associadas com políticas laborais usadas para coletar borracha natural para exportação, envolvendo mutilações e fuzilamentos. Juntamente com as enfermidades epidêmicas, a fome, a queda na taxa de natalidade causada por essas disrupções, as atrocidades contribuíram para um declínio acentuado da população congolesa, estimado em cerca de 15 milhões de pessoas. Então, para que vocês tenham uma ideia do que seriam essas atrocidades, né, que estavam ligadas às atividades laborais, como o rei Leopoldo II considerava tudo de sua propriedade, incluindo os recursos naturais do Congo e a própria população que foi convertida em escravizados naquele momento, quando essa população não produzia de acordo com aquilo que as autoridades belgas julgavam ser o necessário, né, o que estava programado, eles aplicavam punições a essa população, a esses trabalhadores que estavam ali sendo escravizados, né? E algumas dessas punições constituíam-se em mutilações, como vocês vão ver aí na próxima imagem, né? No nosso próximo slide, vou pedir para colocar aí na tela. Então vocês vejam, né, na imagem da direita nós temos uma criança que teve a sua mão amputada, sua mão decepada como punição por não ter realizado um trabalho que estava de acordo com a expectativa dos belgas, das autoridades belgas aí. E na imagem da esquerda nós vemos aí um compilado de várias crianças e mulheres que também sofreram mutilações como punição, entre outras violências, né? Então, quando essas atrocidades chegaram, né, ao conhecimento público, ao conhecimento da comunidade internacional, aí reverteu-se essa condição da Bélgica ter a propriedade, né, do Congo, e aí o processo de colonização, né, que já não é o ideal, mas pelo menos ela saiu da condição de propriedade de Leopoldo II, embora o processo de colonização continuou posterior aí a 1908. Então vocês vejam aí dos problemas, né, causados pelo imperialismo
na África. Vamos continuar? Vamos agora para o continente asiático falar um pouquinho sobre o neocolonialismo na Ásia, né, a dominação da Índia pelos britânicos. Cobiçada pelas potências europeias desde as grandes navegações, a Índia começou a sofrer interferências da coroa britânica durante o século XVII ainda. Seja por meio de conflitos ou de alianças com marajás e nababos, que são príncipes e governantes, os ingleses foram ocupando áreas na Índia, até transformarem boa parte do território hindu em um protetorado britânico. Uma das estratégias para tornar a Índia um mercado consumidor de tecidos ingleses foi taxar a produção local, forçando a alta dos preços dos tecidos indianos. Outro ponto de interesse dos ingleses sobre a Índia era a produção de algodão, transformando o país em fornecedor de matérias-primas e em consumidor de manufaturados. A soma desses fatores levou à falência de diversas empresas indianas, à queda na produção de alimentos, gerando desemprego e fome, que na segunda metade do século XIX ceifou a vida de 15 milhões de indianos, né? A grande fome da Índia, né, que ocorreu aí nesse período. Então, vocês vejam que a estratégia da Inglaterra foi enfraquecer a Índia no seu potencial econômico, que era a produção de tecidos, para convertê-la numa mera produtora de matérias-primas, né, que no caso é o algodão, e mercado consumidor para esses produtos ingleses. Então, vocês vejam que era muito agressiva a abordagem, né, da dominação dos britânicos, principalmente aí no território indiano, na Ásia, né? E os britânicos também exerceram domínio sobre a China. Vamos dar uma olhadinha. A China, produtora de seda, porcelana e chá, os britânicos compraram 12.700 toneladas entre 1720 e 360 mil toneladas em 1830, itens que alcançavam bons preços no mercado europeu, não mostrava interesse nos produtos europeus, ou seja, a China era fechada comercialmente para os produtos europeus, tá? Apenas um produto em particular parecia despertar o interesse, entre aspas, dos chineses: o ópio, uma substância entorpecente, altamente viciante, extraída da papoula e que causa dependência química em seus usuários. Os comerciantes britânicos traficavam-no ilegalmente para a China, auferindo grandes lucros e aumentando o volume do comércio em geral. O governo de Pequim resolveu proibir o tráfico de ópio, o que levou a coroa britânica a lançar mão de sua força militar. Olha a estratégia dos britânicos na China: viciar toda a população em ópio, né? Até porque era o único produto que, entre aspas, interessava o mercado chinês, né? A China era autossuficiente economicamente, e aí, com isso, enfraqueceu-se, né, a população, porque virou uma crise social muito grande a questão do vício em ópio, e com esse enfraquecimento, claro que fica mais fácil a dominação, né? O Império Chinês chegou a descartar toneladas de ópio no mar, e essa ação do Império Chinês acabou acarretando na guerra do ópio, né? Porque a Inglaterra se sentiu lesada e, com base nisso, iniciou uma guerra contra os chineses, aí que teve a primeira e a segunda guerra do ópio aí na segunda metade do século XIX. Então, vocês vejam que as estratégias de dominação não eram suaves, né? Eram bastante contundentes, bastante agressivas. Certo? Por hoje, a gente vai encerrando a nossa aula, não sem antes deixar uma proposta de atividade complementar para vocês. Tá? Este material da nossa aula vai ficar disponível no repositório. Vocês vão ver que lá tem 2 charges, né, que são bem presentes nos cadernos do aluno de vocês, e com certeza vocês viram. Então, acessem aí o repositório para ter aí acesso a essas 2 charges, né? E a partir delas, que são charges bem famosas, vocês vão criar uma outra charge, né? Ilustrando as questões geopolíticas ou problemas sociais gerados pelo imperialismo europeu na África e
na Ásia. Quem quiser conferir também essas charges pode acessar o caderno do aluno por meio do link que está aparecendo aí na tela. E se quiser compartilhar o resultado do seu trabalho para a gente, marque nas redes sociais com a hashtag HistóriaCMSP. Professor Carlos, muito obrigada pela contribuição na nossa aula de hoje. Bem legal a aula, professora Luísa. Eu fiquei pensando aqui que o imperialismo é uma parte triste da história da humanidade, assim como tantos outros episódios tristes. Mas nós, né, professores e estudantes, precisamos voltar a esse passado para corrigir os erros e ensinar a garotada aí na frente a andar conforme os princípios direitinho dos direitos humanos. Ok? Avalie a aula aí no final e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.